seja muito bem-vindo. Meu nome é Mariana Voi e eu sou jornalista e estou aqui no programa Nossos Amigos ao lado de 3 mulheres incríveis e o assunto hoje é aromaterapia. Antes de começar, eu queria convidar elas para se apresentarem e falarem um pouquinho como esse tema chegou até elas. Eu sou a Miriam, educadora há mais de 40 anos e hoje uma apaixonada por aromaterapia. Entrei nesse mundo que a cada dia me encanta mais e que está mudando a minha vida. E fico muito feliz em poder trocar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Meu nome é Kellen Machado, eu tenho algumas formações, eu sou técnica em Química, sou técnica em Necrópsia, leciono em uma escola profissionalizante aqui de Joinville e sou aromaterapeuta integrativa, formada e também continuo os estudos, né? Eu consegui unir o conhecimento dessas 3 bases para poder fazer com que a aromaterapia tivesse um pouco mais de profundidade nos meus atendimentos, né, no uso em casa, na minha família, enfim. Eu sou a Lara, sou médica já há 20 anos. Estou aqui em Joinville e trabalho com saúde pública, também dou aula na Faculdade de Medicina. E a aromaterapia surgiu há pouco tempo na minha vida, mas com bastante expressividade. Eu tenho buscado, então, integrar essa prática junto com meus outros conhecimentos, que também se relacionam com a medicina em si, né? Medicina de família, que é uma clínica ampliada, focada na pessoa, e também o yoga, mindfulness, que é uma outra formação que eu tenho. Vamos começar conversando um pouquinho. Qual que é a importância do aroma na saúde das pessoas? Aroma, na verdade, a aromaterapia, quando a gente fala aromaterapia para as pessoas, às vezes as pessoas associam com o cheirinho, né? Na verdade, a aromaterapia ela trabalha com óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles podem tratar, né, questões físicas, questões psicológicas, questões emocionais e até traumas que estão mais enraizados. Então, qualquer pessoa pode usar como um tratamento adicional, como um tratamento junto com uma outra prática, né? Tudo para trazer equilíbrio, né, para o organismo, mente e corpo. Porque diferente do cheirinho, né, que a gente tem muito essa coisa do cheiro, acho que desde a infância, né? Lembranças de infância, lembranças da casa, lembranças de pessoas queridas sempre trazem junto um cheiro, né? E às vezes a gente confunde um pouquinho essa questão do cheirinho. Os óleos essenciais, eles vão muito mais além. E eles tratam não apenas o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual ou energético, né? E aí acho que mora a grande diferença dos óleos essenciais, que também tem aquele cheiro maravilhoso que acaba tratando de uma forma bastante completa a nossa vida, todas as nossas necessidades, né? Se a gente for pensar biologicamente, né, o nosso primeiro par craniano se chama nervo olfatório e ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro que comanda tudo que a gente faz na vida. Então comanda emoções, pensamentos, a integração entre os nossos órgãos, né? Então o aroma puro, aquele que é destilado, que vem direto da natureza, que tem uma procedência garantida, ele vai provocar uma série de efeitos, né, que são muito individuais e que despertam, né, emoções, sensações, memórias. Então esse é um trabalho que é fascinante e a gente cada vez descobre mais conexões e mais bem-estar e qualidade de vida, que é aquilo que a gente quer que as pessoas tenham, né? Uma saúde completa e não com um foco na doença, mas nesse despertar, na autonomia que você tem para se cuidar, né? Numa nova forma de enxergar a sua saúde e buscar um caminho de saúde verdadeira, legítima. Há 1 ano e meio eu me trato com a aromaterapia, eu me trato com óleos essenciais. E eu digo que eu voltei há 20 anos atrás. Eu sinto muita diferença, principalmente nas questões cerebrais. Hoje meu sono é um sono de qualidade, eu só dormia à base de tarja preta. Olha. Eu emagreci 12 quilos, minha memória voltou atrás e isso assim é encantador. A gente se sente voltando atrás no tempo, né? Acho que eu sou a mais velha aqui de vocês. E é maravilhoso, assim, e você vê, eu dentro da educação era uma coisa que eu buscava muito porque eu sempre fui muito inconformada em ver as crianças já tendo que buscar outras soluções, né?
coisas que antigamente não existiam. E hoje é uma felicidade você ver que esse novo mundo que se abre, acho que hoje a medicina abre o olhar, né, para outras soluções e trazem opções também, principalmente para essas crianças. Isso é o que mais me deixa feliz dentro da minha profissão. Mas a minha vida pessoal e da minha família inteira mudou. E aquilo que ela falou, me veio uma palavra do empoderamento, porque a partir do momento que você utiliza os óleos essenciais, eu não sou uma profissional, não sou médico, não sou aromaterapeuta, eu estou em processo estudando. Mas hoje eu me sinto com tranquilidade para cuidar da minha família, do meu neto, da minha filha, de mim mesma, né? Com as soluções naturais, com segurança e tranquilidade. E quais são os caminhos que a aromaterapia pode levar? Tu citou a questão da insônia, citou a questão da memória. Quais outros caminhos a gente pode obter através da aromaterapia? São inúmeros, né? Primeiro, desintoxicar de toda essa carga tóxica que nós ganhamos no dia a dia. O simples fato de você caminhar descalço dentro de casa, uma casa que normalmente, não sei se vocês gostam, mas eu adoro limpar, né? Que a gente limpa muito bem, os produtos de limpeza trazem uma carga tóxica enorme. O shampoo que a gente usa, o esmalte, né? Eu também conheci os óleos essenciais. No primeiro momento foi um libertar, porque eu sofria de enxaqueca crônica, e a minha enxaqueca crônica era enxaqueca crônica mesmo, remédio para dor de cabeça era bala para mim. E era de fundo da ansiedade, né? Então eu precisava tomar os ansiolíticos, né, controlados, para conseguir controlar a dor de cabeça. Só que eu queria engravidar, então eu não podia continuar usando esse tarja preta. E aí eu fui usar os óleos essenciais, então eu usava hortelã-pimenta para aliviar a dor, porque ela é impressionante, ela ainda consegue me impressionar mesmo depois de 2 anos usando, ela consegue me impressionar, porque sai assim a dor de cabeça. E aí, óleos ansiolíticos, tanto na hora de dormir, quanto durante o dia, no difusor, nos pulsos. E aí eu controlei a ansiedade. Então, hoje, o que acontece? Eu raramente tenho enxaqueca. Raramente. E isso foi, assim, uma coisa que impactou. Então, a aromaterapia, ela faz isso, tá? Ela trata a causa raiz. Ela não trata o sintoma. Ela trata a causa raiz. Muitas vezes chega um paciente para mim reclamando, por exemplo, de infecção urinária crônica ou leucorreia, por exemplo. E aí a gente, primeiro momento, você trata para aquilo e quando você vê que não tem a melhora completa, é porque você olha que tem um fundo ali de algo mais enraizado. E aí a gente começa a fazer aquela limpeza e trazendo óleos que vão trabalhar aquela parte da insegurança, né? O sistema geniturinário está muito ligado com a parte da insegurança e você começa a trabalhar e aí depois você tem os feedbacks, né? Meu Deus, como eu melhorei, como eu não preciso mais usar tal coisa, até a minha vida íntima com meu marido melhorou. Enfim, então ela vai muito a fundo, é muito além do que, às vezes, uma dor no joelho não é uma dor no joelho, é uma sobrecarga. Então o óleo essencial ele consegue fazer isso, ele te trabalha de uma forma que tem gente que tem medo. Inclusive, não quero fazer isso daí porque eu já sei que vai vir coisas à tona que eu não sei lidar, então a pessoa às vezes não está preparada. É muito incrível, assim, o que acontece. Não vai tratar apenas o problema em si, ele vai trazer, vai lá no fundo. A gente tira as coisas do fundo do baú. Né? Como ela disse, as coisas vêm à tona e isso é maravilhoso, porque aí você faz um tratamento por completo. Né? Às vezes a sua dor de cabeça está relacionada com alguma coisa, né? E questão do perdão, a questão das cargas antigas, né? O desapego, coisas que nós trazemos lá da nossa infância, do passado e carregamos sem perceber e que muitas vezes fecham portas nas nossas vidas, né? E com os óleos essenciais parece que essas portas começam a se abrir e você vai descobrindo um novo mundo, é um novo eu. Né? É um novo eu. É muito Eu acho que incrível. até a doutora Lara poderia até complementar essa questão, né? Com esse olhar de médica também pra gente. A minha busca, ela foi uma busca pessoal também. Na verdade, estava num outro projeto que era mais voltado para o mindfulness mesmo. E uma das pessoas que eu atendia na época me contou que tinha esse contato com a aromaterapia e com os óleos essenciais. Então, fui descobrindo através de outras pessoas e como curiosa, né, fui um pouquinho atrás de mais conhecimento e aí se abriu um portal.
né? E aí a gente vê que realmente, né, às vezes as pessoas perguntam, ai, mas óleo essencial não faz mal? Gente, o bombardeio de químicos que a gente recebe na alimentação, né, no ambiente, as pessoas não questionam isso, né? É uma coisa automática. E quando você fala de natureza, às vezes as pessoas, ai, mas será que vai fazer bem, né? Então, é claro, né, as pessoas vão se identificar ou não com diversos tipos de tratamento. E a gente sabe que a medicina é um mundo muito amplo, as terapias têm muitas possibilidades. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho, você não precisa impor a ela isso é certo, isso é o errado, isso faz bem, isso faz mal, porque é uma questão muito individual. Né? E a gente tem que respeitar a busca das pessoas e também a vontade delas de querer olhar para dentro ou não, né? De querer vivenciar suas emoções ou não, ou apenas continuar um pouco anestesiado ou bombardeado com todas essas drogas que a gente tem contato hoje em dia e às vezes não percebe, né? Então, a aromaterapia é uma opção muito segura, muito agradável para quem se identifica com ela. Eu preparo os meus blends, por exemplo, quando eu vou na minha massoterapeuta para fazer... eu me trato e trato ela ao mesmo tempo. Ela adora, porque às vezes vão pessoas com cargas pesadas, que ela tem que se esforçar muito para dar conta, né? A gente fala de tristeza, amargura, mau humor, né? E de repente chega uma pessoa, chega um cheirinho, uma conversa diferente, todo mundo sai bem. E não preciso medir cientificamente esse efeito, porque cada um vai ter a sua percepção, né? E muito interessante que eu acompanho muitas linhas de pensamento dentro da medicina. E existem sociedades médicas que estudam muito terapias complementares, a espiritualidade, que vem com muita força hoje em dia, que também foi perdida, de certa forma, né, nos caminhos que a gente vem trilhando nessa sociedade. E existem falas muito claras, assim, o fato de você não provar que uma coisa funciona não quer dizer que ela não funciona. Né? E se eu não estou causando mal, o princípio da minha profissão é, primeiro, não causar mal. Então, se eu tenho certeza que eu não estou causando mal a ninguém, a pessoa está tendo uma resposta positiva, de bem-estar, de qualidade de vida, porque eu vou ter medo. Né? Então, por que as pessoas têm medo de ser saudáveis? A gente vive numa sociedade que focaliza a doença, que prioriza a doença, o exame, o tratamento, o remédio. A gente precisa se voltar para as pessoas e para aquilo que para elas faz sentido, traz bem-estar e traz qualidade de vida. Tem a ver muito com o estilo de vida, né? Porque você não vai, a partir do momento que você começa a utilizar os óleos essenciais e muda, né, esse caminho, você não vai buscar só no momento em que você está com alguma coisa. É um trabalho preventivo. Então, por exemplo, eu tenho protocolos diários, faz parte da minha vida. Então, eu tenho óleos essenciais no banheiro, eu tenho no quarto, eu tenho na cozinha, eu tenho agora, né, agora que estamos na pandemia, o meu escritório, né, a sala de direção da escola virou a sala da minha casa. Então, ali onde eu tenho meu computador, minhas coisas, eu já tenho meu difusor, meus óleos essenciais. Se eu preciso de mais foco naquele dia, se eu estou um pouco mais ansiosa, é o momento que eu preciso atender pessoas que eu sei que estão com uma carga, porque mesmo que você atenda pelo Zoom, mas a carga também vem, né? Então, se eu sei que a carga é um pouco mais pesada, é mais leve, e você vai aprendendo, vai conhecendo, vai se descobrindo, e é uma questão preventiva, né? A gente está prevenindo, a gente está buscando realmente, é um estilo de vida. E não é só uma prevenção, é uma promoção. Né? Exatamente. Assim, eu estou possibilitando que as pessoas promovam a sua própria saúde. Exatamente. Antes de qualquer coisa e antes de qualquer prevenção. Aí que eu falo do empoderamento, porque aí a gente não precisa ir em busca, né? Gente, eu era uma Maria Farmácia. Eu era péssima. Nada contra, mas eu era totalmente diferente. E tu vê que existe outra maneira de resolver outro mundo. Formas, né? Você pode ver ela como uma terapia alternativa, você pode ver ela como um estilo de vida,
ou até como a transformação do ser humano. Por quê? Exatamente. Porque a gente vê muitas pessoas, assim, eu tô sempre ali falando, atendendo, e são cada história que às vezes você pensa assim, nossa, eu não tenho problemas. Porque é muita coisa. E aí você vai ver, a pessoa traz uma lista de medicamentos que ela toma. São terapêuticas diferentes. A gente não é contra medicamento. Em algum momento da vida você vai precisar usar. Mas quando você usa aquele monte de medicamento que te bloqueia receptores neurais, você vira... Gente, se você parar para analisar dados, hoje tem cerca de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Então são cerca de quase 400 milhões de reais na venda de ansiolíticos todo ano. Então assim, tem alguma coisa. Isso traz, esse fundo traz, faz das pessoas, as pessoas ansiosas se tornam estressadas, se tornam depressivas, se tornam irritadas, porque depressão nem sempre é se trancar num quarto escuro, né? Às vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela normal, mas ela tem lá os seus demônios interiores que ela não consegue, né, se livrar daquilo. Então a aromaterapia, quando você abraça, ela vira isso. Né? Você pode ir pelo caminho da medicina tradicional chinesa, você pode ir pelo caminho da ayurvédica, você pode ir pela psicossomática. Em qualquer área que você encontrar, você vai conseguir trazer coisas que vai trazer essa pessoa para um centro, para um equilíbrio. E se a pessoa se apaixona, ela faz isso, né? Ela põe na vida dela um estilo de vida, óleos essenciais, aromaterapia se torna estilo de vida. De que maneira a aromaterapia pode ajudar nesse momento? As pessoas estão em casa, estão vivendo uma nova realidade e talvez a gente pode trazer algumas dicas para elas começarem a fazer em casa que vai sentir uma diferença. Mais interessante que a gente já viveu pandemias historicamente, né? E todo mundo conhece aquela imagem do médico todo encapotado com aquela máscara que tem um bico de corvo, né? Na ponta daquele bico havia uma mistura de ervas, né? Que se acreditava também que a peste negra era transmitida pelos humores e pelos odores que ficavam pairando no ambiente. Então toda aquela proteção e aquele bico com ervas aromáticas e terapêuticas fazia parte da vestimenta dos médicos daquela época. Se pensa, tinha pouquíssimo recurso, mas a natureza sempre esteve à nossa disposição como um recurso de saúde, né? Através da alimentação, através dos aromas, das plantas, dos chás, das infusões. Então, isso é uma ancestralidade que se perdeu um pouco, né? Em algumas culturas, e na nossa cultura ocidental isso é muito gritante, né? E, felizmente, a gente se reencontra, né? De tempos em tempos, e a pandemia nos fez essa reflexão, né? De como nós estamos vivendo e como é que nós fomos viver conosco, confinados, né? Eu comigo, eu com a minha família, com meus filhos, educados em casa. Então isso trouxe uma perspectiva para as pessoas de que a gente pode fazer algumas coisas de uma forma diferente, sem perder qualidade de vida, sem viver naquela correria maluca que a gente está acostumado, né? E se adaptando aí. A adaptação é a palavra, né? As pessoas sobreviventes, as pessoas evoluídas são aquelas que melhor se adaptam. Quando a gente fala de pandemia, eu até fiz uma palestra esses tempos e eu comentei. Primeiro, a gente fala de imunidade, né? Então, a gente coloca práticas e óleos essenciais que você eleva a sua imunidade, né? Como a Miriam falou, elimina a carga tóxica, coloca óleos essenciais, você eleva a imunidade para não ficar tão suscetível a ter contato com algum vírus. Então você vai ter, mas talvez a carga viral que você vai absorver muito menor, né? E com certeza tratar ansiedade, melhora da qualidade do sono, porque fica tudo desregulado, né? A gente não tem hora para nada. E também a questão do foco, porque as crianças estão estudando em casa, os pais estão trabalhando em casa. Querendo ou não, gente, não é privilégio de ninguém ficar ansioso e estressado nesse momento. Acho que todo mundo está. Então, a gente só traz algumas práticas para você poder conseguir passar por isso de uma maneira mais positiva, né? Fazer uma limpeza de ambiente, que daí leva pensamentos negativos, mas leva vírus e bactérias também. Colocar foco, olhos do foco para as crianças poderem, né, centrar no que elas precisam fazer.
cuidar da imunidade, beber bastante água, se alimentar corretamente, porque é tudo uma união de várias coisas, né? Ninguém vai chegar aqui e dizer que você vai só usar o óleo essencial e vai acontecer um milagre na sua vida, né? Acontece de várias formas, mas para imunidade, para questões de emagrecimento, tudo isso, né? Até a questão do foco, tudo isso você precisa integrar várias, né, hábitos saudáveis, e aí o óleo essencial só vai ali te dar ele te dá aquele boom, né? E te ajuda de uma forma, assim, impressionante. Eu penso que nesse momento essas coisas são as principais, né? As mais importantes. Na pandemia é interessante que a gente está tendo muita informação através de rede, de mídia, né? Os famosos lives que a gente tem ali, à noite fica aquele monte de vídeo passando, né? Então é muito fácil você encontrar essa informação em ambiente virtual, né? A gente também fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida, se as pessoas quiserem um acesso, uma direção, uma orientação, a gente pode ajudar nisso, porque depois que começa, a pessoa vai encontrando esse caminho, e é isso que é interessante, a gente quer que as pessoas tenham a sua busca, a sua autonomia. É claro que se tiver um condutor, um orientador, alguém que deu uma linha ali, uma linha guia, facilita, e nós somos terapeutas, cada um na sua área, cada um com o seu conhecimento, e a gente fica muito feliz se as pessoas começarem a nos buscar para informação, ou para sessões, ou para orientação. Isso. Infelizmente, a gente está num momento que o contato físico, né, o contato presencial está um pouco prejudicado, mas nada impede, as pessoas não precisam deixar para depois, não deixe para depois, né? Comece hoje, tome um passo, busque, procure orientação, e a gente garante que vai ser muito satisfatório. Não adianta ficar esperando o momento perfeito, que esse momento perfeito não chega, né? Dá o primeiro passo do jeito que tá mesmo, não é? Eu tenho feito atendimentos online, né? A gente ajuda. O meu Instagram é relativamente novo, mas eu tento trazer informações de relevância para quem está entrando nesse caminho da aromaterapia, né? Canal do YouTube, enfim. Porque daí os atendimentos presenciais, a gente usa técnicas de massagem, compressa, escalda-pés, imposição de mãos, tem várias formas, né? Mas como esse momento que a gente está vivendo está difícil, né? O contato físico, então eu tenho buscado trazer essas informações nas mídias mesmo, né? Nas redes sociais, para as pessoas poderem estudando, aprendendo, vendo que tem essa possibilidade, né? Você não precisa ser um especialista para usar os óleos essenciais, você precisa sim que um especialista às vezes te oriente, porque existe, né, situações e situações, fatores de segurança que você deve seguir, mas se você tem alguém que te orienta, alguém que é teu mentor, você consegue usar, né, ter a sua autonomia, a sua experiência, assim, de maneira super simples e fácil. A gente está sempre nas redes sociais, nós fazemos classes semanais abertas para todo mundo, então é muito fácil você entrar no Instagram ou no Facebook, que hoje já é um pouquinho menos utilizado, mas também leva muita informação. A gente fala aromaterapia, as pessoas podem confundir com cheiro, né? Essências sintéticas. O que a gente está falando aqui são óleos essenciais, então são substâncias puras, que são extraídas com técnicas muito rigorosas. Muitas empresas fazem o estudo dos seus produtos cromatográfico para garantir que o que eles estão vendendo, comercializando, tem a substância que eles dizem que tem ali, né? Então não vamos confundir. O cheiro, né, a ambientação também é legal. As pessoas gostam de uma vela aromática, de um cheirinho, de um difusor, né? Mas o efeito é outro. Isso, não. A essência sintética ela não é feita para ter um efeito. Ela tem uma ambientação, ela tem um bem-estar, mas ela não vai te produzir o mesmo efeito de um óleo essencial ou de uma combinação de óleos com os seus carreadores, né? Então, a gente, por ser um custo um pouco mais elevado, às vezes as pessoas têm receio. É claro que como nós trabalhamos com isso, a gente tem um arsenal grande de óleos e a gente trabalha com óleos comuns, baratos, mas também com óleos nobres, que são de um custo mais elevado. Mas a pessoa ela pode ter uma farmacinha, né,
muito básica, que dá conta de bastante coisa e que não vai ter um custo muito elevado se você considerar que a sua saúde não tem um preço. Exatamente. O importante é bem isso, frisar a qualidade, né, do óleo essencial. Hoje a gente tem muitos óleos no mundo todo que são adulterados, que tem compostos ali dentro que, de vez de fazer um bem, vai acabar te acarretando mais problema futuro. As empresas, elas têm que disponibilizar laudos dessa cromatografia gasosa, espectrometria de massa, que a gente consegue ver ali os compostos que tem ali dentro. Então, se a empresa te dá essa cromatografia, você não vai ser enganado, porque ali dentro você vai conseguir ver o que tem realmente dentro daquele frasco. Então isso é muito, muito importante, né, gente? A aromaterapia não é só botar a essência ali, cheirinho, você tá se tratando. Então pensa bem o que você vai colocar, né, para dentro de você. Meninas, eu queria agradecer a companhia de vocês e a fala. Como deu para perceber, é um tema que a gente poderia ficar aqui conversando por um bom tempo, mas o nosso tempo acabou. Obrigada a vocês e espero ter ajudado.